Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, viajamos até à pacata vila inglesa de Midwich, bem como à homónima cidade californiana, para revisitar uma inquietante história de terror e ficção científica que atravessou décadas e continentes. Village of the Damned, filme de 1960, realizado por Wolf Rilla, é um clássico do cinema britânico, adaptado do romance The Midwich Cuckoos, de John Wyndham, que se tornou referência na exploração de medos sociais e paranoias do pós-guerra. Em 1995, foi reinterpretado por John Carpenter, que transportou a premissa para o contexto americano dos anos 90, com o seu olhar característico sobre a estranheza suburbana e o terror do desconhecido. Para falar comigo deste par de filmes, tenho o prazer de receber um convidado muito especial que tem vindo a marcar presença no cinema independente português. Falo de Gonçalo Almeida, realizador, argumentista e artista visual, cujos filmes têm percorrido festivais internacionais e captado a atenção pela forma como exploram o fantástico, o surreal e o insólito no cotidiano. As suas obras, como as curtas premiadas Thursday Night e a recente Atom and Void, bem como a primeira longa-metragem Faz-me Companhia, evidenciam uma sensibilidade muito particular que mistura o real e o onírico, o cinema de género e a experimentação narrativa. Olá, Gonçalo. Bem-vindo ao segundo take. Olá, obrigado. Deixa-me começar por falar um bocadinho sobre ti e sobre os teus filmes para quem possa não conhecer e esteja aqui a ver e a ouvir o segundo take. Tu tens andado recentemente em festivais aqui com a tua nova curta Atom and Void, que também houve notícia muito recentemente que vai ter estreia em Portugal, não é? Sim, o filme vai ter estreia agora em Vila do Conde, dia 17. Tenho andado o filme, pronto, o filme foi realizado em 2024, né? Uhum. E neste ano tem sido o ano dos festivais. O filme estreou no Fantastic Fest em setembro de 2024, depois esteve em Sitges e tem corrido assim maioritariamente os festivais do género fantástico, Uhum. que a maior parte são festivais onde já tinha estado ou com o filme Thursday Night ou com outros, e Sitges nunca tinha estado, foi a primeira vez, e portanto a nível de trabalho que está aí para ver é isso que eu estou a fazer agora, sim. Como é que encaras este circuito dos festivais? Tu tiveste a oportunidade de estar no Japão, eu segui nas redes sociais, percebi que o filme foi premiado lá. Como é que foi isso? Para mim foi ótimo, foi uma notícia um bocado, ah, digamos, eu já queria ir ao Japão, era o sítio que eu sempre sonhava ir, né? E então avisaram-me a dizer, pá, se vieres ao Japão, nós temos aqui algo para ti, não disseram bem o que é que era. E eu, opá, a vida, tenho muito trabalho, né? Tenho outros projetos que já estão a ser feitos, isto foi agora há 3 semanas, e disseram que me ajudavam a ir lá, que pagavam e não sei o quê. Opá, tenho que ir ao Japão, tenho que ir ao Japão, pronto, e lá fui, adorei ir ao Japão. O filme foi super bem recebido, a audiência, é assim, lá está, nunca tinha estado no Japão, nunca tinha visto uma audiência tão respeitadora de um filme, Uhum. as pessoas sentadas, super direitas, em silêncio absoluto. Uh, Portanto, adorei ver o filme nesse contexto. É bom ser um filme que não tem palavras, porque isso depois também não tem, nada se perde na tradução, digamos. Sim. Um, e nesse aspecto, eu sempre quis que algum filme meu passasse na Ásia para eu ir também, e nunca tinha tido nenhum. E há uns tempos eu fiz um mapa onde já tinha estado e onde tinham estado os meus filmes e pensei, "Bah, não sei, há qualquer coisa aqui na Ásia que não gostam muito do meu trabalho." E foi uma semana antes de ter recebido esse convite. Portanto, eu sou um grande fã de cinema asiático e de Uhum. género. Sou digamos, um hardcore fan daqueles daqueles realizadores que todos conhecemos, Takashi Miike, Kurosawa, não o Kurosawa, mas o Kiyoshi Kurosawa. Também, Uhum. também sou fã do outro, mas deste também. Portanto, aliás, antes de ir para lá fiz um roteiro
pá, só estive lá 5 dias, mas pensei, vou fazer um roteiro para ir ao sítio onde eles filmaram o Cairo e aqueles filmes todos. Acabei por não dar para ir, né? Porque não é como nós pensamos, mas a minha Sim. ambição era, vou ver mesmo aquele Japão dos filmes de terror. Porque os filmes deles são espetaculares. Olha, eu ainda não vi este mais recente, estou muito, muito curioso para ver, mas não sei se estou enganado, também é um filme que é protagonizado por animais. Já o Thursday Night tem como protagonistas uns cães. Qual é o teu apelo para trabalhar com animais? São mais obedientes do que os atores humanos? O apelo foi um bocado de inconsciente. Na altura, eu estudei em Inglaterra e fiz alguns filmes em Inglaterra, mesmo depois da escola, e houve uma certa altura em que eu senti que não sabia bem, as minhas raízes também não estavam em Inglaterra, e eu vivia lá e queria experimentar coisas diferentes. E o Thursday Night aparece no contexto de um diretor de fotografia amigo meu recebe um prémio, digamos, para poder ter um desconto a utilizar a iluminação de uma empresa, e um desconto quer dizer oferecido, e precisava de um realizador para fazer um filme. E eu não, Uhum. e nós acho que tínhamos feito um videoclipe ou qualquer coisa assim, e ele falou comigo, pá, tu és o gajo para, estás sempre a querer fazer coisas, é contigo que eu vim falar porque sei que vais ter uma ideia. E eu, até pá, tens esse dinheiro, que era pouquíssimo, devia ser, pá, acho que era pouquíssimo na escala dos filmes, né? Que eram 7.000 Uhum. libras ou o que era. E eu disse, pá, vamos já fazer uma longa. Que é assim, nós queremos sempre. E eu tentei escrever a longa e acho que aquilo não deu em nada, claro, né? Com aquele tempo, que eram tipo 3 meses ou o que era. E às tantas o tempo está a passar, e eu penso, pá, eu tenho que aproveitar isto. Uma oportunidade para fazer um filme com dinheiro, né? Mesmo que Uhum. seja dinheiro para as luzes, nós fazíamos sempre filmes sem nada, sem dinheiro nenhum, vou ter que aproveitar. E comecei a ver ideias que eu tinha e fui buscar essa ideia de que havia um cão que não sabia que estava morto, e porque é um cão. Ah, não sei bem. O meu pai era veterinário, eu cresci aqui no Alentejo, sempre tivemos uma certa ligação com os animais, mas na verdade era um bocado também uma curiosidade de porque é que o cinema é sempre focado em pessoas. Eu sei Uhum. que isto é um bocado, não é assim, como é que não é, pode sempre parecer um bocado desonesto, porque quando nós fazemos filmes com outros animais que não nós, também estamos a eu nunca consigo dizer esta palavra, antropomorfizá-los, certo? Exato. Ok. Certo. Portanto, a ver-nos através dos olhos de outros animais. Mas eu pensei, pá, vamos ver outra coisa. E as curtas-metragens, acho que o formato de curta-metragem é espetacular para experimentar coisas que se calhar numa hora e meia poderiam não funcionar, ou Sim. poderia ser mais complexo, não é? E especialmente eu adoro o formato de curta-metragem, nem sequer considero que seja um passo para depois fazer longas-metragens. Uhum. Para mim, acho sempre interessante, acho que há ideias para curtas-metragens, acho que há ideias para longas-metragens e outras ideias para outros formatos. Por exemplo, como eu gosto muito de fazer filmes sem diálogos, mais que se relacionam mais com a origem do cinema, digamos, com puramente visual, como Uhum. comunicar emoções com, com imagens, em vez de com conversa, né? E então surge aí a ideia de. Eu também estava um bocado sob pressão, né? Surge-me essa ideia de um cão que não sabe que está morto, e ok, eu tenho que fazer uma ideia num contexto que seja fazível, né? Que seja tudo no mesmo sítio, porque também já tendo feito algumas curtas-metragens na altura e visto muitas outras, achei que as melhores curtas-metragens que eu vi eram aquelas que só tentavam fazer uma coisa, que não tentavam Certo. fazer muitas coisas, ou que não eram uma longa-metragem encolhida Exato. em 7 ou 8 minutos. E eu Executar bem pensei, uma ideia, não é? exatamente, eu pensei, pá, não tem que ser necessariamente aquele tipo de filme que é uma piada, como que pronto, não sou fã, mas existem muitas curtas que funcionam. Afinal era isto. Não tem Certo. de ser necessariamente isto, mas para mim apercebi-me na altura que numa curta-metragem era bom que as coisas crescessem para um só momento, não é? Que a história toda crescesse para uma só cena, que era a cena fulcral. Ok, escrevi essa cena, que era que este cão mais ou menos se apercebia que tinha morrido,
e depois comecei a partir daí ao contrário, para trás, a pensar qual é o contexto, não sei o quê. E o que foi engraçado nesse filme foi que eu fiz o storyboard sem saber nada das localizações, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é o storyboard. E Uhum. por acaso a localização que nós encontramos na altura, a produtora do filme, a colega minha, era muito semelhante àquilo que tinha sido desenhado. Portanto, Uhum. foi adaptar. E porque o interesse mesmo em animais, eu acho que o Thursday Night, o facto desse filme, se calhar na altura ter sido o filme que eu fiz que teve mais, que ressoou mais com mais pessoas, que eu Sim. não esperava nada, para te ser sincero, porque nós fizemos aquele filme e eu lembro-me de dizer ao meu colega, ao diretor de fotografia, dizer, olha, isto acho que até está fixe, a gente pôs isto no Vimeo e pá, eu nunca fui muito dessas coisas na internet, mas está a ver se aquilo pode ser que tenha uns views e entra em qualquer competição. E ele, acho que foi ele ou o editor, alguém me disse na altura, epá, acho que devias olhar mais profundamente para este filme, porque isto se calhar tem mais potencial do que tu pensas. Mas claro que nós também temos sempre, quando estamos a filmar e não sei o quê, passamos por várias fases do quão acreditamos, não é? Certo. E então esse filme teve uma certa projeção e eu Eu, eu, gostei. se não, Desculpa. se não, se não me engano, eu vi-o a ser premiado no Motel X, certo? Foi premiado no Motel X, teve um bom percurso em Portugal, teve um bom percurso no estrangeiro, ótimo Uhum. percurso no estrangeiro, teve no Festival de Sundance, foi uma grande surpresa para nós, né? Pois. É uma pergunta interessante. Se há mercado, então, há vários festivais em Portugal nos quais acho que é bom mostrar os filmes porque tem mais gente a ver. Eu vejo um bocado por isso, né? Não ligo Uhum. muito a essas coisas de ter mérito ou não, isso passa-me um bocado ao lado. Mas, por exemplo, o Motel X acho que é dos festivais, se não o festival tem mais audiência em Portugal, mais gente a ver, mais gente a ir a Uhum. ver os filmes, portanto isso é bom. Sim. Eu acho que se fazemos os filmes nós queremos que eles sejam vistos, não é? E há um mercado para as curtas hoje em dia. Não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas há um mercado nos streamings, há um mercado. Mas Acho que em sala é difícil pôr uma curta a ser exibida sem ser num contexto de festival, não é? eu penso que sim, eu nunca tive. Eu tive Uhum. em certas mostras, não é? Certo. Ou depois ocasiões especiais derivadas de algum Ou festival. quando há um fenómeno tipo o Ice Merchants é colado a uma longa qualquer que está em exibição, mas isso é uma raridade, não é? Pois eu penso que isso seja uma exceção, embora eu volto a dizer, não sou a pessoa mais indicada para Uhum. falar sobre isso. Esse filme continua aí nas plataformas e continua a ser visto e, portanto, tem o seu caminho. Agora, acho que não é um plano de trabalho fazer curtas-metragens para fazer uma Para- vida. Exatamente, exatamente. Sem Olha, já essa. agora gostava só de fazer também aqui uma pequena pergunta para falares um pouco sobre a tua experiência de fazer uma longa. Uhum. Ahm, eu vi a tua longa no Motel X. E tu não me conhecias na altura, mas eu fiz-te uma pergunta do público no final, no QA. Ok. E eu vou-te repetir a pergunta que te fiz lá, a propósito do Faz-me Companhia, que é: qual é a dificuldade de transpor aquilo que tu tens em mente antes de começar um filme para depois aquilo que é o produto final mesmo? Ou seja, naquilo que foi a tua experiência de fazer uma longa-metragem, o filme acabou como tu tinhas imaginado ou há concessões a fazer e coisas que não correm bem e acaba por ficar um bocadinho a coisa, o resultado de um compromisso? Eu adoro ouvir aquelas pessoas que dizem don't compromise e essas coisas todas Uhum, de génios e isso, embora na realidade, eu não sei, na minha realidade isso é uma mentira. Porque uhum, eu até acho que nós não tínhamos muito dinheiro para fazer este filme, mas mesmo, eu penso às vezes, ok, mesmo que tenhas todo o dinheiro, vais ter que fazer compromissos de outro nível. Porque tu vês outros realizadores mais velhos que são honestos, quando falam, dizem que tiveram que abdicar de algumas coisas, não é? uhum, Aqui o que se passou foi nós.
decidimos, a certa altura, eu e os meus colegas que tínhamos estudado em Londres, que queríamos fazer uma longa-metragem e eu disse: "Então vamos fazer em Portugal e no Alentejo", e eu tinha essa ideia preparada. O facto este projeto não teve, como é que se pode dizer, foi um projeto nem sequer foi independente, foi super independente. Foi um projeto que foi feito por nós, pronto, com os Uhum. meios que tínhamos, hã, com o esforço de toda a gente, que acho que acontece muitas vezes, no início, né, quando as pessoas começam a trabalhar e há uma força de vontade, e acho que isso também só acontece, uma vez. É haver Uhum. toda a gente está alinhada para querer fazer qualquer coisa. E calhou que foi comigo, porque outro dos colegas não foi primeiro, portanto fui eu na altura, eu, disse: "Epá, vamos, vamos", e toda a gente veio cá para Portugal, a maior parte era malta de fora, tipo de todo o lado, na verdade. Uhum. Italianos, russos, romenos, malta de todo lado. Vieram para cá e filmámos o filme, e eu acho que é tal coisa do cinema independente. Nós vemos a versão romantizada quando lemos os livros do Robert Rodrigues ou não sei o quê, pá, parece que é tudo muito fácil. Uhum. Ou Uhum. não, mas não quer dizer que seja tudo difícil. Há uma magia no facto há uma magia nessa rebeldia, mas na realidade essa rebeldia custa o suor das pessoas que estão a fazê-la, não é? E então, Certo. ah, digamos que fazer um filme assim é, é contar com o 200% de cada pessoa que está a trabalhar no filme. Não é contar com um Uhum. bocadinho, né? Porque toda a gente Certo. está ali e tem que dar o máximo, porque são tão poucos e temos tão pouco tempo e meios também não são muitos. Mas esse processo, esse projeto foi uma espécie de uma bênção, porque lá está, eu beneficiei da, da disponibilidade e da vontade e ainda daquela ansiedade de magia do cinema que eu Uhum. hoje em dia vejo em alguns destes meus colegas que estavam envolvidos que já não existe, porque a vida mudou, passaram quase 10 Pois. anos e pá, as Pois. coisas há prioridades e uns foram para o que queriam, outros não foram, mas nessa altura havia uma grande ansiedade, ansiedade no bom sentido da palavra, até pá, nós vamos conseguir e vamos nos juntar e vamos fazer o que quisermos fazer e isso foi uma benção. O projeto em si foi difícil, porque nós rodámos, eu penso que foi em 10 dias, um filme que normalmente rodas, epá, sei lá, em 2 meses, ou não digo 2 meses, mas 2 meses não, mas sei lá, 6 7 8 semanas, 5 semanas, menos. E E, então, e se me permites, se me permites, visualmente, ah, é um filme profissionalíssimo. Não, ninguém diria que tem um orçamento reduzido ou que é amador. Eu lembro de ter ficado impressionado de o achar muito bem filmado mesmo. Portanto, não é para te dar graxa, também te dou um bocadinho, mas foi aquilo que eu senti imediatamente ao vê-lo. Nunca adivinharia, digamos, essas limitações de orçamento. o que eu lá está, é isso, como nós também não tínhamos o diretor de fotografia que trabalha comigo, o Alex, que trabalhou comigo nesse filme e agora nos outros que fizemos a seguir, no Ataman Void, que fizemos a seguir, nós não tínhamos bem essa situação de chegar e ver o que é que se passa, então obsessivamente planeámos, né? Mas Uhum. obsessivamente, foram Uhum. todo o tempo que nós tínhamos, era a única coisa que nós tínhamos do nosso lado, era o tempo antes de filmar. Portanto, Certo, nós certo, certo. foi obsessivo, tenho tudo o que nós fizemos, os desenhos, e acho às vezes, é pá, mas o que é que. Mas a dedicação que nós demos é isso, é usar as poucas coisas que estão do teu lado. Mas nós não tínhamos ainda bem noção, ele também nunca tinha feito uma Uhum. longa-metragem. E foi um bocado uma continuação da escola nesse aspecto. Porque a escola, pá, pronto, tens teoria e fazes uns filmes e não sei o quê, mas não passas por uma experiência intensa, a sério, não é? E então aquilo foi intenso para todos. Eu acho que a maior parte, eu lembro-me de ver as pessoas, tipo, todas as noites super felizes, as atrizes gostaram do processo, pareceu-me,
toda a gente, menos eu, porque eu estava super ansioso, com um medo um bocado irracional e idiota, mas que acho que deve passar por a cabeça de qualquer pessoa que tenta fazer isso. Vão fazer uma longa-metragem sem dinheiro, que é o medo de não acabar. E Uhum. então eu, todas as noites, não conseguia dormir. Pensei, isso é pá, se acontece alguma coisa, não consigo acabar, não consigo acabar. Porque também, lá está, falaste de compromisso. O tempo é pouco e tu vais ter, epá, isto não vai poder ser desta forma. Os Uhum. planos que nós fazemos, pela falta de experiência, são um bocado ambiciosos. Nós, tecnicamente, tínhamos algum domínio. O Alex, eu considero que ele tem bastante domínio técnico, é um geek da parte técnica e isso é uma coisa a favor, né, do projeto, portanto ele planeou bem aquilo, lá está, e se calhar o que tu dizes que tem bom aspecto e não sei o quê, é o reflexo dessa noção que ele tem, dessa preparação. Nós não fomos para ali experimentar nada. Ah, eu lembro-me de as pessoas que iam chegando ao sítio onde filmámos, eu fiz os tours com toda a gente que ia chegando, em que eu atuava as duas pessoas e fazia o filme todo de seguida para eles entenderem o filme com os ângulos Sim, todos que já estavam desenhados, pronto, para ver se eles percebiam. Portanto, isso sendo uma boa ideia ou não, já estava muito trabalhada. sim. O que acontece é que é as surpresas que tu tens, não é? O que acontece é para o bem e para o mal. Num ambiente tão independente, tens surpresas boas. Do facto de estares num ambiente tão íntimo é bom. E depois tens surpresas más, que tudo está fora do teu controle. Que se calhar querias filmar a esta hora do dia, não deu. Pá, não vai dar. Vai ter que ser vai ter que ser para amanhã, mas depois amanhã já tinhas 5 cenas que não deu hoje. Como é que é? Pois. Como é que vais fazer isto? E nós também éramos um bocado produtores e também éramos um bocado assistentes de realização. Eu lembro-me que isso é que fisicamente me cansou um bocado, foi o facto de quando acabavam as filmagens, que nós tentámos sempre manter, ok, mesmo sendo uma coisa mais independente, não queremos que ninguém trabalhe mais que o que devia trabalhar, que trabalhe as horas normais, isso tudo, tentámos ao máximo isso, que as atrizes tenham o seu sítio, que tudo, elas não estavam a dormir no mesmo sítio que nós, pronto, criar um ambiente máximo profissional dentro do independente. Mas quando acabavam as filmagens, eu e o Alex, o diretor de fotografia, nós depois tínhamos que resolver as coisas para o dia seguinte. Ou seja, Pois. ficávamos tipo quase em direta, não é? Até Sim, pá, tinha tentar que começar arranjar. o segundo trabalho de produção, não é? E então, sim, então nesses 9 ou 10 dias que foi mesmo de rodagem, que acho que houve um dia de intervalo, eu basicamente não me lembro de ter dormido. Uau. Foi muito intenso. E tirou-te a vontade para uma segunda longa ou essa vontade continua e as ideias, tens ideias para mais alguma longa, alguns no futuro? Não me tirou vontade nenhuma. Eu já cheguei à conclusão que eu sou apaixonado por isto, por esta arte e Ótimo. aliás, deu-me vontade. É bom de ouvir, que nem sempre é verdade. E mesmo quem faz cinema nem sempre tem a paixão pelo cinema que se calhar nós temos, não é? Eu já tentei pensar, ok, o que é que tu gostas aqui, o que é que tira todas as camadas e pensa o que é que. Porque às vezes nós pomos em questão se vale em causa, se vale a pena, Hum, pá, porque não está fácil, ou sei lá. E chega a um ponto que é irracional e é apenas amor. E contra isso não há nada. É como tu gostares de alguém que seja, não te trata muito bem e se calhar não é a melhor parceira para ti ou o melhor parceiro, mas é o amor incondicional. Eu sinto um bocado que isto é um amor incondicional e não digo isto de ânimo leve, penso nisso várias vezes, muitas vezes até, mas depois quando chega à questão de podes parar de fazer isto e há qualquer coisa no meu cérebro que bloqueia. E eu, mas não é lógico. Acabaste de perder dinheiro com isto, mas o que é que vais fazer outra vez? E simplesmente vais. Portanto, não vale a pena. Mas em relação a ideias de longas, a seguir a esse filme, tentei muita coisa e, inclusive, tenho um projeto que demorei 5 anos a desenvolver, que agora está financiado, que esperamos filmar no fim do ano que vem. muito Também no bem. Alentejo, para ser a segunda longa-metragem. Entretanto, fiz mais uma curta Rapariga de Saturno, fiz o Ataman Void e houve
mais inúmeras tentativas de fazer outras coisas, né? Sabes que isto há coisas que são feitas, mas nas entrelinhas há muita coisa que nós tentamos fazer também. Certo, certo. Muitas vezes pergunta-se a um realizador porque é que não fez nada durante 10 anos e se calhar teve 10 anos a tentar fazer projetos. É uma realidade. Olha, antes de passarmos aos filmes de que vamos aqui falar, então vamos só relembrar que o Ataman Void vai ter estreia já agora em julho, não é? Tu disseste 17 de julho, no Festival de Curtas de Vila do Conde, é assim que se chama? Certo, Não certo. estou enganado. Pronto, quem possa estar a ver e ouvir que tenha ficado curioso pode dar um pulinho e espreitar então a tua nova curta-metragem. Passemos aos nossos remakes que nos trazem aqui. Eu lancei-te o desafio. Tu escolheste Village of the Damned. Science fiction has never imagined so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. And later, at one and the same time, a child was born to every woman in the village. Children that grew to look like this. Beautiful youngsters behind whose fiery, hypnotic eyes lurked the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Forces put to such sinister use that it became a national emergency. We are gathered here as advisors, as scientists, as government experts. Have we established anything about the origins of these children? There is the possibility of the transmission of energy. Let me get this straight. You imply that these children may be the result of impulses directed towards us from somewhere in the universe. Mother, Let us pray. you've been discussing us with Dr. Vern. What did she tell you? You're hiding something. The police can't do anything to stop the children. Get out while you can. There's something so much more powerful than we'll ever be. What are you gonna do? The only thing that we can do. You can't stop us, you know. Don't try. Eu já te pergunto porque é que escolheste isto e eu adiante já porque é que fiquei contente de tu ter escolhido isto. Em primeiro lugar porque é o remake de 1995, é um filme do John Carpenter. E o John Carpenter é um dos meus realizadores preferidos. Quer dizer, é difícil gostar de terror e ignorar o John Carpenter. Apesar de, também não vale a pena estar aqui a tentar enganar ninguém, este não ser dos seus melhores filmes. Mas eu aproveito para te mostrar aqui uma coisa, e a quem possa estar a ver no YouTube, uma cópia ainda em VHS daquilo que em português se chamou A Cidade dos Malditos, do John Carpenter. E, portanto, como podes ver, eu tenho história com este filme. E não só tenho a história com este filme e com o John Carpenter, mas também percebi que nunca tinha visto o original. E apesar de quando tu vês o do John Carpenter há uma homenagem muito forte até esteticamente a esse original, eu percebo que nunca o tinha visto. Então para mim foi ouro sobre azul. Mas Gonçalo, queres falar um bocadinho da tua relação com estes filmes e do porquê desta escolha? Em primeiro lugar, roubaste-me uma coisa que eu ia dizer mais tarde, que é quando eu ia ao clube de vídeo na minha terra, em Santiago de Cacém, entre várias capas que me assustavam, essa capa era uma delas. E eu não me lembrava, e eu queria dizer hoje, eu dizia, era qualquer coisa, estava a pensar hoje à tarde, é qualquer coisa dos Malditos. E agora tu estás-me a mostrar e eu nunca fui capaz de alugar o filme. Porque tiveste um flashback super mais assustador. Havia alguns que agora traumatizaste-me outra vez. Pronto, mostraste A Cidade dos Malditos. E eu lembro-me de ver, penso que sejas ou da minha idade ou um bocado mais velho, não sei, mas lembras-te que havia as capas, não sei se havia também nos outros, por exemplo, no meu videoclube, eles tinham alguns que eram mesmo cassetes e depois uns que eram só as capas, que ias passando assim, ou não tinhas isso no teu?
Eu, por acaso, nunca tive essa experiência, mas sei do que falas. Ou seja, era em jeito de catálogo, não é? Tinham as cassetes arrumadas. Era como É as quase como estar a micas. ver os vinis dentro de uma caixa, não é? Exato, era Em que micas, tu que era vais aqueles passando as que já capas. tinham passado, já não No estavam a dar, expositor, sim, estavam sim. terror ou sei lá, e depois tu ias passando. E eu, pá, aquilo já tinha saído do sítio principal, e eu pensei, já estou livre disto. E depois apareceu outra vez nas micas que eu andava a procurar. Porque na verdade eu sempre fui um rapaz super medroso e tinha medo de filmes de terror, muito medo, quando era miúdo, nem queria ver, mas tinha uma curiosidade. Que é tal história que acho que essa curiosidade depois se torna no tal fascínio que nós temos, né? Mas ia sempre a ver se havia alguma capa que me chocava. E lembro-me especificamente de esta capa e a capa do Maniac Cop, que em português se chamava O Crachá do Silêncio. Que eu via essas duas e eu ficava, pá, não sei, qualquer coisa ali. Hoje em dia são dois filmes que eu. Pronto, este não é um filme que eu adoro, este remake, mas o outro gosto mesmo, Maniac Cop. Mas pronto, agora mostraste a capa, lembrou-me Peço desculpa não, de ter traumatizado estragaste-me aqui o novamente. momento futuro, mas em relação ao filme, vou dizer, não vi. Eu sou um bocado negligente, eu sou super fã de certos realizadores e sou super fã do John Carpenter, mas depois sou capaz de nunca ter visto, por exemplo, um filme desses realizadores que eu adoro, mas ter visto, por exemplo, o Christine, que é o meu filme preferido do John Carpenter, umas 30 vezes, em vez Sim, de ver eu todos. tenho um bocado essa relação com o Brian De Palma. Sou Ok, pois. um dos maiores fãs do Brian De Palma, mas daqueles filmes que eu vi, e há toda uma secção da sua filmografia que eu ainda hoje não consegui pôr em dia. Eu também tenho isso, Mas curiosamente. também entendo, porque também ele também lá está. Há filmes que eu vejo do Brian De Palma, tentei ser, não sou um fã do Brian De Palma, sou um super respeitador e há filmes que adoro, mas depois há outros que, pá, por exemplo, da Fury, e eu fico assim, Ele tem ok. ali um arranque de carreira que eu nunca tive coragem de entrar por ali, porque parece-me que aquilo que eu gosto no Brian De Palma ele só refinou ali no chegar aos anos 80. Eu prefiro ver o Carrie 20 vezes do que ir ver The Fury ou outros, assim mais, Sim. sei lá. O remake do Vertigo que ele fez, é pá, Obsession. Não sei se há uma Pois, vez tu viste. chamas de remake do Vertigo, se bem que é um remake, lá está, é um bocado encapotado, não é? Como muitos outros que ele fez. Ele fazia era decalques muito, muito específicos, porque hum, já o Vestida para Matar, não é? Aquilo faz lembrar o. O Blowout é o Blow Up, mas com o som, não é? Sim, sim, mas espera, lá está. Eu agora tive uma pausa, porquê? Porque o Vestida para Matar é o Vertigo outra vez também, não é? Basicamente, Mas esse Obsession, tens aquelas cenas do museu e tudo mais, sim. sim, mas o gajo era A obcecado do- por Hitchcock, acho eu, né? Exatamente, e o Obsession ainda é mais decalcado, é daquela questão da dupla, não é? Da, O que da eu outra vi, mulher. o que eu Sim. li quando, acho que vem lá no DVD, ou que foi, que o Blu-ray que eu comprei na altura, que ele e o Paul Schrader foram ao cinema ver o Vertigo, e quando saíram, decidiram que iam refazer o Vertigo. E o Paul Schrader escreveu esse guião do Obsession, e ele fez o filme. Epá, Mas inclusivamente esse guião era um guião extensíssimo com 3 atos e o Brian De Palma terá deitado o último ato fora. Coisa que acho que o Paul Schrader nunca o perdoou. Portanto, há aí uma história muito engraçada olha, nisso também. não sabia, pois. É. Que eu não, epá, vi esse filme uma vez, tenho para lá em casa, tipo, achei, não sei bem o que é que hei de pensar sobre isto. Pronto, não sei, lá Certo, está. certo. Adoro, o Vertigo deve ser dos meus filmes preferidos, portanto, eu acho que, lá está, este é um programa sobre remakes, hoje o que estamos a falar, e às vezes acho que remakes não devem ser feitos de certos filmes se não tiveres bem, para quê? Estás a ver? Aquele filme é um filme quase perfeito, para mim, o Vertigo. Mas desculpa, Certo. eu afastei-me um bocado. Não, Voltando, é mesmo isto a conversa, é mesmo isto a conversa. E já agora pegava naquilo que tu acabaste de dizer e perguntava-te, porque eu tenho encontrado aqui uma coisa engraçada ao fazer esta rubrica com vários convidados, que muitos dos remakes que nós escolhemos são adaptações de livros. E este é o mesmo caso. Só que eu acho aqui um caso curioso, que é, enquanto que muitos outros não o fazem, no caso do John Carpenter, ele acredita
a inspiração do argumento original de 1960. Portanto, é tanto uma adaptação do livro como um remake mesmo do filme, sendo que na parte do argumento está acreditado o autor do livro, os 3 autores do argumento de 1960 e depois o autor desta nova versão. Ou seja, se calhar a pergunta que eu repito aqui também para ti, costumo fazer aos meus convidados, é a seguinte. Aqui, de certa forma, está respondido no próprio genérico, não é? Mas o que é que faz de um filme ser remake de outro e não uma adaptação diferente de um mesmo livro? Não? O que é que faz de um filme ser remake de outro filme e não uma adaptação diferente de outro livro? Eu acho que o remake do John Carpenter, eu não li o livro, vou-te ser Certo, sincero, eu também não, li, e na portanto, verdade é isso. se calhar a discussão fica um bocado incompleta sem esse elemento, não é? Mas... Não sei que liberdades é que ele tomou, se foi ele que tomou, não é? Porque também a produção deste filme acho que envolve-se um bocado uma questão se ele queria mesmo fazer o filme ou não. Tenho andado a pesquisar e às vezes encontro informação que diz que era um contrato que ele tinha com a Universal e que... Ele queria fazer a criatura da Lagoa Negra. E a Universal disse-lhe, ok, esse não, mas tenho aqui outra coisa para ti. E então foi uma espécie de encomenda. Pois, a paixão por este projeto que tentei ver entrevistas dele, não há muita paixão. Portanto, eu não sei bem, nesse aspecto, que é que ele foi, onde é que ele foi beber, ou se foi ele ou o guionista. Mas, e não tendo lendo o livro, as liberdades que foram tomadas, algumas eu acho ok que entendo, outras, e acho que isto pode ser conversa para mais tarde aqui na sessão de hoje, mas que não entendo mesmo. E não sei se isto responde um bocado à tua pergunta. Eu não sei se tu concordas, mas a verdade é que eu acho que quando chegamos a 95 e há já um filme de 1960 que adaptou um livro, é muito difícil abordar esse livro ignorando aquilo que é a consciência comum daquele filme. Ainda para mais quando é uma estética tão marcante, não é? E se calhar, é uma pergunta um bocado difícil de responder, no sentido em que eu duvido muito quando se está a fazer versões de filmes, de livros que já foram adaptados, que, em tendo visto, seja possível ignorá-lo, porque tu simplesmente não consegues apagar algo que já viste da tua cabeça. E este filme 1960 tem imagens muito fortes que eu arriscava-me a dizer que era impossível o John Carpenter não decalcar, porque obviamente que há 1001 formas de filmar uma mesma cena, não é? No papel. Só que aqui nota-se nitidamente que há uma inspiração, há uma continuidade daquilo que é a estética do original. Não sei se concordas com isto. Concordo contigo. Estava a pensar, por exemplo, noutras circunstâncias em que isso não aconteceu. Eu li uma entrevista dos irmãos Coen, que eles quando fizeram aquele filme western, True Grit, que os gajos disseram que não tinham visto o original. Pois, eles têm muita mania de dizer isso para se afastar, não é? Portanto, aqui notas claro que não é como se fosse não é aquele filme que o Gus Van Sant fez do Psycho, que é plano a plano. Isso era uma experiência mesmo declarada. Exato. Assim. Eu acho que há aqui coisas que são claramente o início do filme, por exemplo. Mas eu também queria chegar aí um bocado mais tarde, se calhar, mas acho que há... Eu não sei, lá está, não é para julgar ou que diria que tomaríamos melhores opções ou isso, mas quando vejo penso que o primeiro filme é muito mais atual. E eu não sei se mesmo as imagens que são repetidas envelheceram mais rápido no filme do John Carpenter do que no filme original. Isso é a ideia que eu tenho, porque eu agora vi os dois de seguida outra vez, um atrás do outro. Sim. E as imagens que são semelhantes, não é? Ou as ideias que são semelhantes, parecem mais jovens no filme 1960. Não sei se é algo que tu concordes, ou com o qual concordas. Olha, eu vou responder-te, mas também introduzindo aqui a sinopse daquilo que é a história para quem possa estar a ver-nos e a ouvir-nos e que não saiba. Basicamente isto é uma história de uma cidade que é Midwich,
em que há uma espécie de... Não sei se é um blackout, não sei qual é o termo técnico, mas toda a população de uma determinada cidade adormece e fica e perde várias horas, não é? Acho que é desde as 10 da manhã até às 4 da tarde, qualquer coisa assim. E imediatamente as autoridades apercebem-se que passa-se ali qualquer coisa. Quando alguém passa ao limite dessa cidade, cai redondo no chão e basicamente todas as mulheres da cidade, depois de acordarem, passado uns tempos, percebe-se que estão grávidas e que tudo remete para esse blackout. Quando, passado 9 meses, as crianças nascem, é evidente pela sua fisionomia e pela sua o rápido crescimento que há ali qualquer coisa de estranho. E então há aquele debate moral de o que fazer, não é? E o que nós vamos acompanhando é a evolução deste grupo de crianças que se vai revelar como umas entidades que não sabemos qual é a sua origem, mas que nitidamente não têm desígnios propriamente muito benignos. Aquilo que eu achei, e respondendo então agora diretamente à tua questão, deste filme de 1960, realizado pelo Wolf Rilla, realizador do qual eu confesso que não conheço mais nada a não ser este filme, é que, pronto, obviamente isto insere-se naqueles filmes de ficção científica do pós-guerra, onde havia essencialmente duas coisas, que era um medo do desconhecido, não é? O medo do outro, e uma desconfiança da ciência, não é? A bomba atómica, etc. Exatamente, a bomba atómica. Atenção, e se quiseres ir mais fundo, o medo daquela infiltração do inimigo através de... Comunismo. Exatamente, o comunismo infiltrado dentro das próprias fronteiras, o teu vizinho poder ser o teu inimigo. Aqui, elevado ao expoente, não é? Daquilo que é também um certo medo natural da natalidade, não é? Quando um casal engravida, quer dizer, não é o casal, é ela que engravida. Há sempre aquilo, o que é que vai, vou ser um bom pai, o que é que vai ser o meu filho, depois, enfim, isto por acaso tem aqui implicações muito profundas, porque é mesmo um tema muito rico, porque obviamente que todos os psicopatas, por exemplo, são filhos de alguém, não é? E com certeza os seus pais não tinham esses desígnios para ele, e portanto há um total abandono também daquilo que é o teu controle sobre uma criatura que tu meteste no mundo. E, portanto, há estes elementos todos. E o que eu achei deste filme é que é um filme muito seco e direto. E isto não é uma crítica. Ok? Isto não é uma crítica. Porque eu estava habituado a ver a versão do John Carpenter, onde depois há ali uns floreados mais para trazer o filme mais para um horror gráfico e um terror mais... ou um acentuar, digamos, da tensão e do terror. E aqui não. Aqui é muito factual, de relato de acontecimentos. E aquilo que eu achei interessante são precisamente as ideias que são discutidas. As questões morais, não é? As questões de... o que é que se deve fazer em relação àquilo, quando na realidade elas aparentam ser apenas crianças, não é? Mas no fundo poderão não ser. Qual é a obrigação moral, tendo elas nascido do ventre daquelas mulheres? E portanto, pronto, e vendo refletidas também estas coisas que eu te falava, não é? Que é aquele medo do outro, aquela desconfiança da ciência como algo que de repente, perante um problema, não tem a solução para ele, e achei um filme muito interessante. Mas estou muito interessado em ouvir a tua opinião, mais concretamente, de porque é que achas que é uma visão mais atual do que do John Carpenter. A primeira razão pela qual eu escolhi este filme não foi, sei lá, qualquer coisa de intuição. Eu estava a pensar, nunca ouvi muitos podcasts sobre estes dois filmes juntos, e então seria interessante. E eu também, a última vez que tinha visto a versão original, 1960,
foi, sei lá, uns 4 anos. Portanto, nem sei porque é que isso estava na minha cabeça. Mas foi Uhum. assim um bocado instintivo. Eu disse logo, epá, vamos falar sobre este filme. Ah, quando eu comecei a ver, eu percebi um bocado, talvez, porque é que eu tinha escolhido isto. Uhum. E porque é que eu acho que o filme original tem coisas que o outro não tem, e também há coisas que o segundo tem que o primeiro não tem, como a música, né? Quando tens a John Carpenter a fazer música, eu até pensei, pá, devia fazer uma brincadeira aqui de pôr a música do John Carpenter no filme original, e aí estava tudo bem. Mas ao ver o filme original, acho que é muito mais subtil, embora siga uma tradição, parece-me a mim quase como um episódio de Twilight Zone, não é? Certo, exatamente. Daquela era da ficção científica em que as coisas eram um bocado marteladas e oferecidas, mas se isto fosse um episódio de Twilight Zone, não era assim meio subtil, digamos, não é? E então, Já agora, Gonçalo, desculpa interromper-te, mas só para pegar nisso que tu dizes. E depois o do Carpenter vai também parecer um episódio longo dos Seus Secretos, que nós falámos exatamente, quando nos exatamente. conhecemos e que foi também um interesse comum que nós descobrimos. E eu agora estava a vê-lo, e mesmo aquela coisa da desconfiança das instituições que está ali, de certa forma, implicada, isto poderia muito bem ser um episódio dos Seus Secretos, e portanto é quase como um atualizar, não é? Aquilo que era a Exato. Twilight Zone nos anos 60, se calhar reflete-se naquilo que era os Seus Secretos E nos anos 90. essa parte que tu estás a falar, a desconfiança das instituições, não existe tanto no primeiro. Não, não. E é uma, Não, e é, porque... Exatamente. exato, e Sim, é sim. uma grande, e é uma presença que eu acho que, pronto, não gosto assim tanto. Quando aparece a pessoa que é a perita, e não sei o quê, é uma personagem que aparece logo no início, que eu não percebo muito bem o que é que está ali a fazer no filme do John Sim, Carpenter. E sim. então, vendo no outro, eu pensei, pá, pronto, não era preciso aquela personagem. Não sei se era ou não, eu não estou aqui para julgar, mas não, para mim não me acrescenta nada essa parte mais, mas tem a ver, e depois tudo o que, partes que eu nem sequer percebi, no filme de 1995 dos Aliens, e que parece que eu não entendo muito bem o que é que se passa, que no primeiro acho que não é preciso, sei lá, o medo eu acho que o filme, o setup, ou como é que se diz, o setting, né, do filme é espetacular, como filme de ficção científica ou como história. Um sítio que é, de certa forma, fechado, é uma comunidade em que acontece uma coisa que não entendem e depois que são as próprias pessoas da comunidade que tentam resolver aquilo à sua maneira, com as suas diferenças. A mulher da personagem principal, não me lembro o nome da personagem, mas do médico, ele é um cientista. No filme do Wolf Thriller de 1960, a personagem, digamos, personagem principal, se é que se considera, é um cientista. Nós vemos-la estudar plantas e não sei o quê. Ela está desejosa de estar grávida, não é? E quando ela engravida é um momento de felicidade, mas depois percebe-se que afinal, se calhar o filho não é dele e não se sabe o que é que se passa, e ele mantém-se sempre um bocado distante, embora envolvido emocionalmente, mas sempre um bocado distante, está naquele combate entre, lá está, como nos Seus Secretos, como a Scully e o Mulder, entre a emoção e a ciência e o acreditar, não acreditar, aquela questão toda na cabeça dele. Eu acho que isso está ótimo. Eu acho, na verdade, em muitos episódios do Twilight Zone ou em filmes de ficção científica ou de terror dessa altura, eu acho que muitas personagens não tinham tanta dimensão. Portanto, eu acho que a personagem dele tem muita dimensão e compreendo completamente o dilema dele. Acho ótimo, não me pareceu nada forçado, não pareceram nada forçadas as decisões que ele toma. E claro, pronto, aquela questão da curiosidade científica superar tudo é sempre um bocado, não sei, não sou cientista, portanto, às vezes custa-me acreditar, mas quem é cientista saberá se isso é possível ou não. Mas todo o filme tem uma aura que eu aprecio muito e acho que hoje em dia há poucos filmes que fazem isso, uma aura de ter um foco numa certa situação e deixar o resto desconhecido. E eu gosto, como uma lanterna, não é? No escuro.
Sim, até porque o filme de 1960 faz uma coisa muito bem, que como tu também já aludiste, o de 95 não faz tão bem, que é o não apresentar explicações. E tu estavas a dizer que há opções do filme do John Carpenter que tu não percebes, e para mim acontecem logo no arranque do filme, que é aquela coisa das pessoas a perceberem-se de algo a pairar e a passar, e há um barulho quando pá. E o que eu adoro no original é um dia idílico e de repente está tudo a dormir, não há explicação. E até ao fim do filme, apenas o que há é a lenta realização de que aquilo é uma ameaça e que é uma ameaça que vai extravasar as fronteiras daquela cidade e que poderá tomar conta do mundo, não é? E aí é onde a metáfora tem mais força, porque basicamente estamos a falar digamos assim, do aniquilar do pensamento individual em troca de uma mente coletiva, não é? Isto é a morte do indivíduo, aquilo que também é prometido aqui Exatamente. pelas crianças deste filme. Mas, em momento algum, há aquela exposição trapalhona de é isto que acontece, ou eles vieram de Marte, ou vieram disto, ou são extraterrestres, ou são... Não há nada disso. O que há é, ok, o que é que nós vamos aprendendo aos poucos e, usando, lá está, um método científico, o que é que nós, com essa aprendizagem, vamos conseguindo perceber de qual é a forma de os combater. E, independentemente das suas origens, o que há é, efetivamente, depois esse sacrifício dessa personagem, porque consegue bloquear os pensamentos, porque sendo que eles viam todos os pensamentos de toda a gente, ou viam, portanto, tinham acesso ao cérebro e aos pensamentos, há essa capacidade de, com a aprendizagem que foi feita, ver esse bloqueio. Que é a única coisa que eu não gosto muito no filme, mas aí lá está. Estamos a falar de um filme de 1960 em que se calhar alguns conceitos tinham que ser explicados a um público que era menos sofisticado do público hoje em dia, não é? E então aquele conceito da parede de tijolos, não é? Que é repetida vezes sem conta nos últimos minutos, que é para depois tu perceberes como é que aquilo se transpõe, porque acaba por ser uma expressão figurada daquilo que se passa na mente, não é? Exato, e tu tens toda a razão. E quando estava a ver, estava a pensar exatamente no que tu estavas a dizer. Nesta época, pronto, pá, se calhar não havia assim, as pessoas tinham mesmo que ver, não é? Esta parede 3 vezes, e que ele está a pensar naquilo. No entanto, no remake, não é mais, é mesmo, é pior. Não, É isso que eu não estou é, a não dizer, é. tipo, ou Ou seja, seja, aquilo que era uma muleta nos anos 60 é repescado para o remake ainda quando é se mais calhar óbvio. Quase, sim, já. poderia haver uma forma mais elegante de o fazer, sem E dúvida. eu acho que isso tem a ver com a questão de o primeiro filme se calhar ser um filme menos ambicioso e o segundo ser muito mais. De tentar, ok, não, isto é um filme com muito mais dinheiro, é um filme com todos os atores, digamos, conhecidos da altura, e isto tem que ser algo que seja mesmo para ter um grande retorno. E se calhar o primeiro era mais modesto e puderam ter mais subtilezas mesmo dentro da época. É isso que eu estou a dizer. Se calhar isso na época era subtil. Tal Também há uma como. grande vantagem que estas produções inglesas, apesar de estarem a falar de ficção científica barra terror, eles levavam estes filmes a sério. Isto é feito como se fosse uma produção de prestígio. Portanto, não há aqui, Uma digamos, discriminação de série B e coisas dessas. exatamente. Eu acho que o filme tem os mesmos valores de produção e a mesma seriedade por quem está a fazê-los. Enquanto que no caso da Universal, eu vi alguns making-ofs e entrevistas, e no caso do Carpenter, ele mais uma vez teve que se esbarrar com as forças da produtora. E há uma atriz que é. Eu por acaso agora, infelizmente, não me lembro do nome da atriz, mas é a atriz que faz o papel da mulher do Christopher Reeve, que é o Ok, protagonista neste sim. filme. Ela diz que quando viu finalmente o filme no cinema, ela perguntou onde é que está o resto? E que pelo menos um terço do filme
ficou no chão A sério? da sala de montagem. E basicamente o que ela dizia era: havia muito mais desenvolvimento de personagens, e eu, quando vejo agora este filme, não há personagem nenhuma pela qual eu sinto empatia. E portanto, dá-me a sensação que não só houve o mandato da Universal para o gore ser um bocadinho mais puxado, para fazer disto um filme de género, como houve também um desprezo por aquilo que seriam cenas que iriam enriquecer a caracterização das personagens. Eu acho interessante, em primeiro lugar, duas coisas. Primeiro, eu senti muita empatia agora quando vi este filme outra vez pelo Christopher Reeve. Achei que era uma pessoa super empática, super dedicada. E achei mesmo, gosto mesmo. Eu acho que isso é o carisma do ator, não será, Gonçalo? Ok, Eu acho que é isso, capaz. Na verdade, eu nunca sim. vi nenhum filme com ele. Eu não me lembro do Super-Homem e pá, vi em miúdo, não devia Sim. ver mais, não sei. Podes talvez recomendar mais alguns filmes para ver com ele. Mas achei-o super. Sim. Desculpa, Vou-te diz. recomendar um, por acaso. Vou-te recomendar Ok, um que é um filme do Sidney Lumet, ok. que é o Death Trap, com ele e com Nunca o Michael vi. Eu Caine. gosto muito do Sidney Sim. Lumet. Ok, ok, E é um filme baseado numa peça de teatro e passa-se tudo assim mais ou menos numa única casa. ok. E recomendo vivamente. Já agora fica Ok, aqui a recomendação ok. para quem quiser. Mas eu estava a dizer, estava a dizer que não sentias empatia. Uma coisa. Atenção, isto eu estava a reproduzir as palavras da atriz. Hã? Porque obviamente eu não tenho aquele terceiro olho de conseguir perceber, faltam aqui cenas, não é? Claro, claro. Mas o que ela dizia era que muito do desenvolvimento das personagens estava omisso daquilo que tinha sido filmado. Mas o que eu acho pessoalmente é que um dos, sei lá, uma das coisas que tornou o remake para mim um bocado menos interessante do que o filme original foi eles terem mudado o ângulo muito fora de uma só criança. E no primeiro filme tu tens tipo a vida do pai, do cientista com a criança e pouco vês da vida familiar das outras. No remake, tu começas a ver, e não sei, é tal coisa. Há uma tentativa de te ligar às outras famílias que nunca vai muito longe. Então tu ficas meio Ah, perdido. E eu, ah. eu acho que, desculpa, eu acho que no primeiro filme isso é bom, que nós estamos sempre ali com ele e Há um foco, não é? é Sim. isso, o foco, o filho é um mistério. No segundo ele muda para a filha, em vez de ser o filho, o principal é a filha. Não sei porque é que aconteceu, mas pronto, é interessante. Mas depois há umas tentativas de ver cenas dos outros, mas nunca vão tipo também, sei lá, só acho que afetam um bocado o storyline principal e também não oferecem assim muito, não sei, da minha maneira de. É curioso, porque eu acho que isso que tu estás a aludir tem consequência numa opção que o John Carpenter. Isto numa entrevista que eu vi com ele diz que achava que um defeito do filme original era mostrar uma história que assentava na maternidade, mas sempre do ponto de vista masculino. E Ok. ele queria mostrar a história dele do ponto de vista das mães. E eu penso que é isso depois que faz com que haja um abrir desse leque de personagens e de maiores pontos de vista, mas que se calhar, lá está. Se calhar, se ligarmos as peças todas e sabermos que há cenas perdidas, acaba por não ser totalmente bem sucedido e parece um filme um bocado mais disperso. Eu acho isso super interessante e que ele tenha dito isso e que se calhar que ele tenha tentado fazer, mas por exemplo, a mãe no primeiro filme é muito mais profunda, a mãe da criança principal, digamos, que é a primeira que sofre o ataque, que no primeiro filme o ataque é parecido, que é pôr a mão dentro de uma panela ou uma coisa assim, que a criança começa a fazer aquele olhar. É muito mais profunda e muito mais preocupada do que a segunda, porque eu até acho que a segunda não tem uma motivação. Na primeira eles até dizem, eu chateei-me com ele ou qualquer coisa. Na segunda é simplesmente, no segundo filme parece que É uma birra. um ódio qualquer, ou qualquer, e Sim, é muito mais sim. intenso, claro, mais gráfico e demora quase 5 minutos. Sim. Mas pronto, isso aí eu acho que lá está. Lá vai, ele é um realizador que gosta de mostrar as coisas, né? Ele também teve que mostrar um homem no grelhador
no início do filme que nem Sim. tinha tempo para ficar tão grelhado, né? Que o homem estava a Bem, grelhar eles com as... tiveram. Ele teve em cima da grelha das 10 às 4, mas as brasas Pois. deviam Mas o estar homem mesmo muito fortes. estava mesmo, não existia, né? Eles avisaram, o gajo é o pior gajo a fazer cachorros aqui. Eles mandaram uma piada e depois ele começa a Pois cozinhar e foi. parece que todo derretido. Pá, e pronto, é para mostrar um bocado. Aos 2 minutos tem que mostrar qualquer coisa. E eu entendo também, e acho Mas é piada. literalmente isso, literalmente isso. Aliás, e eu custa muito dizer isto do John Carpenter, mas desculpa, fazer um parênteses ainda primeiro. O John Carpenter nunca consegue filmar mal. Isso há uma coisa que é dada por garantida. É o filme extremamente bem filmado, fazer uma ótima utilização da tela, não é? Porque isto é um filme, acho que em 2:35, anamórfico, e portanto ele nunca consegue filmar mal. Mas até neste filme tem sustos gratuitos que se notam que é só mesmo para haver qualquer coisa. Nomeadamente, eu lembro-me, depois delas acordar, depois da população toda a acordar, há a personagem daquela, acho que é uma adolescente que depois não acredita estar grávida porque ainda é virgem, e ela acorda e de repente ouve uns barulhos e aparece-lhe um homem num daqueles fatos que até parece de repente estamos no ET. E isso é só mesmo um daqueles sustos para tu poderes dizer que tiveste um susto ao minuto tal, como tu estavas a dizer e bem. E portanto, nota-se que há aqui um esforço. Que já agora remete para outro filme que eu acho que é muito melhor do John Carpenter, que é o The Fog. Que também tem Ele aqui uma também não gosta, curiosidade. né? Mas escuta, há aqui várias curiosidades, que é o The Fog foi um filme que ele filmou naquela zona da Califórnia, que é Bodega Bay, acho que se chama assim, e um pouco a sul, há uma cidade chamada Inverness, que é onde ele foi filmar este filme. Porquê? Porque quando ele fez o The Fog, apaixonou-se pelaquela zona e comprou lá uma casa. E então, todos aqueles cenários que tu vês são reais e são de uma cidade californiana que se chama Inverness, ou lá ao pé. E eu agora também fui buscar isto porquê? Porque já no The Fog, quando ele terminou o filme, ele na altura, este filme foi feito para Anchor Bay, acho que estou a dizer bem, acho que era a Anchor Bay, era uma produtora independente, que lhe disseram, epá, por favor, vai refilmá-lo para que o filme tenha um bocadinho mais de sustos e emoção, porque o filme está muito giro e tal, mas isto não mete medo. Pronto, e aqui dá uma sensação que ele sofre um bocado disso, que é, está a tentar atualizar um filme e uma história dos anos 60, mas depois ele precisa de dar um zing mais moderno, que acaba por não casar bem. Na minha opinião, as cenas de violência neste filme destoam um bocado, na verdade, daquilo que é o tom do filme. Eu acho que é um bocado. Ele pôs ali o nome dele, não é? O que é que, para mim, tentando, sei lá, não ser um filme, pôs ali a marca dele, com a música dele, com aquele suspense dele, com aquelas coisas over the top, como se diz, né? Aqueles efeitos, às vezes um bocado exagerados, que eu gosto e que acho que houve um tempo que estiveram fora de moda e que acho que agora estão na moda outra vez e acho bem. As coisas assim mais tipo on the nose. Mas isso, eu acho que como a história original, eu não sei, pronto, não li o livro, mas como o filme original era tão subtil, criou, levou o filme para outro género de terror, mas o terror não é suficiente para esse tipo de terror. O que eu acho é que o primeiro tem aquele terror mais psicológico, mais tensão, mais das coisas que não se vêem. E ele tentou, ok, vou levar isto se calhar para o meu lado e fazer isto mais físico e visual, mas também não é assim tão assustador fisicamente, porque o que é assustador é psicologicamente. Portanto, o facto de tu mostrares a pessoa no grelhador a arder ou acidentes mais explosivos e um showdown no fim gigante, eu não acho que acrescente nada, porque o medo está mesmo nas crianças e no desconhecido e no que é que elas podem fazer. Sem dúvida. Foi o que eu senti, que parecia-me um bocado de fogo de artifício à volta da questão. A questão era, ok, talvez se eu visse estas crianças a matar pessoas sozinhas de uma forma mais agressiva e mais sinistra, ok. Porque essa é a fonte do medo. A fonte do medo não é os helicópteros a cair e aquela coisa toda, não é? Mas pronto,
Isso tu descreveste seria o Children of the Corn, não é? Aquela adaptação de Stephen King, que é mais outro filme e outra história que também traduz aquele medo de crianças. Mas acho que ainda não falámos aqui de uma das maiores diferenças, não é? Porque, efetivamente, no filme do John Carpenter há esta ideia de que há algo a pairar antes de haver o blackout. É como se estivéssemos a ver a sombra daquilo que supomos ser um disco voador ou uma coisa qualquer, não é? E depois a maior diferença de... desculpa, e isto depois traduz numa das crianças que nasce morta, não é? E mais tarde nós vimos a ver e que foi guardada e que na verdade não chegou a tomar a forma de uma criança humana e então parece um alienígena. Lá está, mais uma vez, extraterrestres estavam muito em voga nos anos 90, aquele medo do que é que podia vir do espaço, e aqui foi o aproveitar desse lado mais visual e gráfico. Mas a maior alteração mesmo é aquilo que tu dizias, que é aquele que era a criança principal no filme original, que era o David. Aqui é o miúdo que ficou sem o seu par, porque lá está, houve este nado morto. E depois acaba por ser aquele que está mais à margem do grupo de crianças e daquela coletividade, não é? Daquele cérebro coletivo, e que começa a mostrar algumas capacidades de empatia e de sentimentos humanos, não é? Então aqui há mais essa exploração de qual é a natureza do humano, do que é que nos faz humanos, que se calhar não é tão explorada no original, ou pelo menos da minha memória ter visto agora. Não é. Eu também acho, não eu é concordo, muito explorado, não é? Sim. Eu acho bem, sei lá, quando vejo esse miúdo no filme do John Carpenter a mencionar a empatia, distanciar-se um bocado do grupo, porque sentiu outras emoções, é um bocado Disney, digamos, mas no primeiro faz mais sentido que seja como no primeiro, que eles são simplesmente assim. E é isto. Estas alterações eu às vezes penso, ok, qual é a motivação? É uma motivação económica, que tem que haver algum... não podem ser tão frios que ninguém vai conseguir olhar para este grupo de crianças frias nos anos 90, mas nos anos 60 não era pior, não sei. O que eu acho piada é pensar sobre isso, né? Sobre as épocas em... Então, mas supostamente nos anos 90 já tínhamos evoluído mais culturalmente e penso... E isso não nos incomodaria tanto, não é? Mas, no entanto, aquilo é mesmo on the nose. Quando aparece, ele até pergunta, what is empathy? Que é uma coisa assim, pergunta à mãe, ou o que é, não é? Porque parece que a mãe está a pensar em empathy, ou a palavra empathy, é mesmo direto. E eu, ok, está bem. Não acho assim... Eu percebo o que tu dizes, mas a única coisa que traz é algo que não há no original e que também era a panágio dos filmes do Carpenter, que é o final ambíguo, não é? Exato. Que é, ele é salvo da tal explosão em que o Christopher Reeve consegue construir uma parede de tijolos literal, não é? Para esconder o facto de que tinha levado uma bomba para o celeiro e que mata as crianças, e ele é salvo disso. E depois há aquela cena final, que não sei se te lembras, mas muitos filmes do Carpenter acabam ou com algo ambíguo, não é? Como o The Thing, não é? Sim. Será que a criatura ficou num destes dois corpos e que vai tomar conta do mundo? Noutros era quase um jumpscare, que eu lembro o Jack Burton nas garras do mandarim também. No final está-se a afastar, tudo terminou em bem e há um monstro que sai do caminhão dele, e portanto, e aqui também há esta ambiguidade, que é, ok, será que foi boa ideia salvar? Será que ele é mesmo alguém que consegue agora sentir e ser um humano, ou que poderá estar aqui a semente da destruição? Portanto, mas isto também somos nós, espectadores, a ser generosos com o filme, não é? Porque nada disso é muito importante naquilo que é o cômputo geral da história, acho eu. O final, para mim, obviamente, o primeiro é mais interessante. Acho que é super bruto. Aquilo acontece, o pai, né, o professor, no primeiro é cientista, né, rebenta com o celeiro e eles morrem todos, assume-se que toda a gente morre.
Eu custa-me a acreditar no segundo, no do John Carpenter, naquela situação de que um fica a Sim. sobreviver. No entanto, eu gosto da situação da mãe, acho piada a mãe tentar. E então eu pensei, quando estava a ver, como eu já não me lembrava muito bem, pensei, o que eu queria ver era a mãe a tentar, mas não conseguir tirar o filho. Isso era Certo, seria interessante. seria mais dramático, Seria não é? mais dramático, porque isso é o normal. Claro que as mães iam tentar. E isso aí acho que era mais interessante do que o primeiro filme. Uma mãe tentar trazer o filho de volta de uma situação daquelas, claro. E embora seja um filho diferente, acho que uma mãe vai sempre tentar, né? E isso. ahm, não sei se a motivação foi essa, se é uma questão de deixarem aberto que eles vão no carro e aquilo depois é um bocado estranho, dizer, não sei, se é uma conversa, vamos partir e pronto. É aquela conversa típica de Hollywood, mas houve uma questão que quando eu estava a ver este filme agora, e não querendo ser muito filosófico ou teórico, que eu achei Não que tenhas era medo, não super. tenhas medo, Não, não tenhas não, medo de não, ser não é nada, filosófico. sabes que eu não sou nada assim, mas achei super interessante, porque eu quando comecei a ver, e eu pus depois um filme lado a lado do outro, o primeiro e o segundo, e comecei a ouvir também comentários, né, em outros podcasts, enquanto estava a ver, que criticavam muito a maneira como as crianças tinham aquele aspecto ainda no filme do John Carpenter que era muito desatualizado e era ridículo. Uhum. E eu não acho nada, não acho nada ridículo, acho ótimo. E estava a pensar, para já acho que elas têm um aspecto de alguém que pertence como líderes de um regime totalitário, se tu Sim. vires. E Sim, depois, sim, sim. esta Ou de um ideia da culto, não é? mente comum é como as Sim, crianças ou adolescentes hoje em dia com a internet e a falta de empatia. E comecei sim, a sim. pensar, este filme é super atual, porque eles não querem saber de nada do que se passa à volta deles, estão só ligados entre eles próprios, não têm relação com nenhum familiar, com nada do ambiente deles, e a única coisa que eles querem é o que eles querem. E eu pensei, E o que vem no outro é uma coisa para esmagar, não é? exatamente, e tem aquela consciência comum que é um bocado como a internet, não é? Eu É, não tinha é- pensado nisso, mas também não, subscrevo. não é uma ideia genial, mas como estava a ver, pensei, realmente, não sei se é premonitório ou não, mas é um bocado atual. Mas É um é o bocado pensamento atual. coletivo, porque aquilo que a internet promove são câmaras de eco, não é? A gente vai Exato, à internet não é para discutir com quem queira discordar de nós, é para vermos as nossas ideias reforçadas por outros, não exatamente, é? porque E as ali é o pessoas que eles. juntam-se, exato, e é o que eles fazem ali. Um lê um livro, os outros todos já sabem, já não precisam de ler. Exatamente, Um ouve uma exatamente. coisa, os outros todos já Não há sabem. E questionamento, não há nada. sim, exatamente. Eu Não achei há pensamento isso. individual, exato, exato. Achei isso interessante no filme, nos filmes, na verdade. E o livro há de ser interessante também, se calhar mais, não sei. Mas e pegando nisto que estavas a dizer, dessas críticas que houve à representação das crianças no filme do John Carpenter, eu acho genial também, e eu acho que isto passou ao lado das pessoas, que é, ele quase que transplantou as crianças do original para ali, e tanto é que elas andam de cinzento, como se ainda vivessem num filme a Eu preto e acho isso branco, ótimo, não é? acho isso Sim, ótimo. sim. E efetivamente, lá está, não podia haver uma representação mais sinistra, e tanto é que miúdos iam ao videoclube e ficavam assustados com aquela capa, Exatamente, exatamente. com aqueles miúdos com aqueles olhos. Exato. Olha, deixa-me só também fazer aqui um apontamento, que é o seguinte: eu não sou grande conhecedor dos atores do filme original, mas em relação ao filme do John Carpenter, ele tem aqui um elenco muito interessante e completamente inusitado para um filme do John Carpenter. E até diria eu para qualquer filme, não é? Porque nós temos o Super-Homem, não é? Christopher Reeve, que já agora teve o acidente que depois o vitimaria muito pouco tempo depois de filmar este filme. Há colegas atores dele que dizem que ele, enquanto filmava este filme, quando tinha tempos livres, era no cavalo que mais tarde o veio a deitar abaixo que ele passeava. Portanto, isto foi mesmo um acontecimento muito próximo do fim destas filmagens. Temos o Luke Skywalker, o Mark Hamill faz aqui um papel de um padre. Isto quando o Mark Hamill estava nas ruas da amargura, quer dizer,
Não estava nas ruas da amargura, porque ele já tinha ficado célebre também por dar a voz ao Joker em muitas animações, mas não era propriamente um ator celebrado, nem o Star Wars era celebrado em 94 como é atualmente, para o bem e para o mal. Temos a namorada do Crocodile Dundee, a Linda Kozlowski, que é aqui portanto, aquela que acaba por sobreviver a isto e fugir com o filho, com o David. E temos a Kirstie Alley, não é? Que Sim. teve também uma carreira muito estranha, desde Star Trek 2 até Cheers na televisão, até Olha Quem Fala, e que entretanto também já faleceu. E depois também tens aqui um fake-out muito engraçado, que é o John Carpenter vai buscar o ator Michael Paré, que nunca foi um A-lister, sempre foi um ator conhecido de produções de um certo nível, e que é aqui apresentado supostamente como o herói da fita para morrer nos primeiros 10 minutos, que era só mesmo para desnortear. Isto foi, portanto, não foi acidental, obviamente, e foi muito propositado para dar a entender que ia ser o protagonista, as pessoas iam começar a ficar empáticas com ele e de repente, olha, ele desaparece da fita. O Michael Paré, que já agora é o protagonista de um filme muito interessante que se chama A Experiência da Filadélfia. Não sei se já ouviste falar nisso. Eu conheço bem, é assim, conheço bem essa teoria da conspiração e vi esse filme, o filme, tu gostaste, Era- achei assim um bocado de fora, mas É conheço bem assim, essa história. o filme não é brilhante, Uhum. mas sempre foi um filme que me fascinou, porque já agora, já falámos aqui, somos ambos fãs de Twilight Zones, de Ficheiros Secretos, pá, e tudo o que é ficção científica, eu sempre tive um fascínio muito especial. E essa experiência da Filadélfia sempre me fascinou, isto ainda antes de eu saber que tinha dedo no argumento do John Carpenter e tinha produção dele também, porque eu acho que ele namorou a ideia de o realizar e depois acabou Ok. a não o realizar. Portanto, fica aqui também, olha, a dica Ok, ok. se alguém quiser descobrir a experiência da Filadélfia. É um filme do princípio dos anos 80, não me recordo de cabeça qual é o ano, mas também é interpretado aqui pelo Michael Paré. Gonçalo, tens aí alguma nota, alguma coisa que queiras falar que a gente não tenha abordado? Roubaste-me aquela do clube de vídeo que eu queria deixar para o fim, mas pronto, tinha aqui apontado. Não, mas é assim, não te roubei, só te dei a oportunidade de a contares mais cedo. Não, acho que já tocámos um bocado em tudo. Acho que pessoalmente encorajo as pessoas a verem os dois filmes. Aliás, Uhum. depois há mais também, não é? Estive a ver e há mais umas coisas intermédias. Há uma sequela do filme de 1960 que se chama Children of the Damned, que eu nunca vi. Também não vi. E há uma série relativamente recente que eu Ok. vi, que se chama... essa série adotou o nome do livro, que é The Midwich Cuckoos, Ok. mas que eu acho que começa muito bem e que para mim perdeu o gás. Eu não sei, talvez até seja mais fiel ao livro. É americano ou inglês? Ou... É inglesa, é Ok. uma série inglesa. Eu já não me lembro em que canal a vi, mas há pelo menos essas. Possivelmente até haverá quando mais. estava a contar a um amigo meu americano que ia fazer esta conversa contigo, ele não conhecia estes filmes, nem conhece. Eu estava-lhe a explicar a premissa do filme, ele disse: "Epá, isso era ótimo para uma série." E depois Já pensei, existe. e já existe. Porque na Já verdade existe, porque sim. tens tantos focos de potenciais histórias, não é? Sim. Na comunidade, cada criança é uma família, cada Eu não te consigo caso. dar muitos detalhes. Eu lembro-me de estar a ver a série e de achar que aquilo perdia um bocado de gás e de achar que a série acabava um bocadinho de forma anticlimática. Portanto, não sei se a culpa é do texto original, se é da adaptação, enfim. Porque eu presumo que para ter adotado o nome de Midwich Cuckoos tenha sido mais original ao livro, Ok. imagino eu. Ok. Mas, epá, assim sendo, eu acho que está feito, já está feita a recomendação, ficou óbvio desde o início que tu preferes o original. Embora, pera, Acho que desculpa. sim. Senão... eu sei que a maior parte das pessoas odeia este filme do John Carpenter. Eu li na internet, toda a gente odeia este filme. Eu não odeio. Eu acho que este filme é bom. Aliás, não acho é que seja
Se calhar a obra-prima do John Carpenter. Não sei se concordas ou não. Não, absolutamente. Eu sou um fã número 1 de John Carpenter e não diria ninguém a ir a correr a ver este filme. E por conseguinte, mais uma vez, vejam o original, sem dúvida. Acho que é um filme muito interessante. E se forem completistas de John Carpenter ou tiverem curiosidade, espreitem o do John Carpenter. Mas, de resto, se quiserem conhecer John Carpenter, este estará muito em baixo na lista de coisas para ir a ver aqui do mestre, digamos assim. Pronto. Gonçalo, olha, resta-me agradecer teres aceitado este convite. Obrigado, eu. Quero desejar-te a maior sorte à carreira do teu filme, Atom and Void. Estreia nacional agora, dia 17, no Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde. Espero que ele possa ser visto por muita gente. E até uma próxima oportunidade, Gonçalo. Obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Obrigado e até Então, à próxima. Até à próxima, Gonçalo. Até à Espero próxima. que tenham gostado deste programa também. E se gostam do podcast, encontram-nos nas redes sociais e não se esqueçam também de procurar o canal do YouTube. Encontro-vos aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas.